Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Wagner, nós estamos começando mais um Carrão Cast e hoje nós vamos falar sobre o universo das Olimpíadas do Conhecimento, tá? Estamos aqui eu com o professor Matheus, também com o João Lucas e com a Lívia, que vão falar um pouquinho sobre a experiência deles em relação a essas Olimpíadas, como é participar dessas Olimpíadas e também falar do exemplo da Copa de Foguetes, da Jornada de Foguetes, da Mobfog e da Oba também. Olá, professor Matheus. Bom, a gente sabe que existem inúmeras Olimpíadas científicas, mas hoje a gente vai acabar focando um pouquinho mais na Mobfog e na Oba. A Mobfog chama um pouco mais de atenção porque é uma Olimpíada prática, uma Olimpíada que você realmente coloca a mão na massa, constrói seu foguete. Então a gente trouxe para vocês hoje aqui uma ideia de como é a Mobfog, como foi a nossa jornada, como a gente começou desde o primeiro foguete extremamente precário até o nosso último, já com impressora 3D, filamento em acrílico, tudo. Acho que é essa a nossa ideia, mostrar como foi a nossa jornada e talvez inspirar você até a sua própria jornada. Alunos também, né, apresentar eles aqui, porque eles vieram acompanhar e falar um pouquinho das experiências, mas eles têm que se apresentar antes de começar tudo, né? Pessoal, eu sou o João Lucas, eu tenho 14 anos e o ano passado foi a primeira vez que eu comecei a entrar nessa jornada de foguetes e a Copa Paulista. Oi, meu nome é Lívia, eu comecei nessa jornada do foguete no ano passado, fui para Sorocaba, fui para o Rio de Janeiro também. Ano passado eu era do Fundamental, esse ano eu sou do médio. Então nós vamos falar um pouquinho, e quem são esses dois loucos aqui, né, que estão falando com vocês aí, professores. Eu sou o professor Wagner, sou professor de Geografia e Robótica no colégio, estou trabalhando lá desde o ano passado, onde comecei a conhecer um pouco mais sobre o foguete, trabalhar um pouco mais sobre isso também, e as Olimpíadas, e estou lá esse ano novamente. Bom, sou o professor Matheus, eu sou professor basicamente de Física e Prática Experimental. Eu tenho também uma disciplina eletiva que ela é basicamente sobre Olimpíadas do Conhecimento. Então, na minha disciplina eletiva, a gente explora todas as Olimpíadas possíveis e uma das mais exploradas é a Mobfog e a Oba, né? As duas que a gente mais explora é a Mobfog e a Oba. Isso, e falando, né, em Olimpíadas do Conhecimento, aí quem tá nos assistindo de casa, pela TV Vale do Sol ou pelas redes sociais também, tanto do colégio quanto do Vale do Sol, pode pensar bem assim, poxa, o que é Olimpíada do Conhecimento, né, professor Matheus? O que é Olimpíada do Conhecimento? Como que faz para participar? Da onde que vem isso? Será que é caro participar de uma Olimpíada do Conhecimento? Porque eu vi os alunos aí falando sobre ir para o Rio de Janeiro, sobre ir para Sorocaba, fazer uma viagem e tudo mais. Poxa, mas isso tem algum custo? Como que funciona uma Olimpíada do Conhecimento? O que é uma Olimpíada do Conhecimento? Bom, a gente começa pelo básico. O básico é você se inscrever na Oba e na Mobfog. A Oba é uma Olimpíada teórica. Você vai fazer a Olimpíada teórica, você vai ter uma prova. São 10 questões, umas questõezinhas razoavelmente fáceis, a primeira fase. A Mobfog é a parte prática da Oba, então você tem que participar das duas para obter as medalhas. E aí você começa fazendo na escola, gratuitamente, claro, a sua escola se inscreve, você faz a Mobfog e a Oba. Conforme você vai avançando, as coisas vão ficando cada vez mais complexas e claro que vai começar a ter um custo, mas a gente, né, em todas as competições a gente conseguiu o financiamento para todas. A gente foi para a Jornada de Foguetes do Rio de Janeiro em 2022. Como que funciona o convite? A gente lança na Mobfog, que é a Mostra Brasileira de Foguetes. A gente lança ali mais ou menos em maio. Em agosto, a Oba, que é a Organização Brasileira de Astronomia, ela faz o convite para os colégios participarem dessa jornada que sempre é no Rio de Janeiro. Fomos convidados, conseguimos uma verba para a gente poder ir em 2022. A gente foi, beleza? Fomos convidados para participar da Copa Paulista de Foguetes em 2023. Mesma coisa, também conseguimos financiamento, também a gente foi. Lançamos Mobfog, fomos convidados para ir de novo na jornada de 2023, também conseguimos financiamento. Então assim, para participar da Mobfog e da Oba, custo zero. Quase todas as Olimpíadas que você tem que fazer, custo zero. ONC, que é de Ciências, OBF, que é de Física, OBG, que é de Geografia, todas elas gratuito. Você faz a inscrição no site da Olimpíada, beleza? Tem que escrever a escola, tem que falar com algum responsável da escola, faz a inscrição gratuito. Conforme vai avançando, vai ficando mais complexo e vai tendo custo. Porém, a gente consegue sempre dar um jeito de conseguir esse financiamento. Tanto com o governo do estado, quanto o governo municipal, sempre é possível conseguir esse financiamento. Então, em relação às Olimpíadas do Conhecimento, normalmente elas ocorrem e são realizadas, né, assim, pelo menos a primeira etapa dessas Olimpíadas
no colégio, certo? Então nós trouxemos aqui os nossos 2 estudantes, a Lívia e o João Lucas, que são estudantes que participam já de algumas Olimpíadas, e eles vão contar um pouquinho sobre a experiência deles com relação a essas Olimpíadas. As Olimpíadas, elas proporcionam uma oportunidade muito grande. Tem até alunos que conseguem bolsas para a faculdade de até fora do país por conta das Olimpíadas. A Mobfog é uma parte muito legal porque é prática. Mas se você quer fazer a Mobfog, tem que fazer a OBA. Mas não tem que fazer. Você não faz a OBA por obrigação, porque se você faz a OBA, ela acaba até ajudando na Mobfog, porque com os conhecimentos que você aprende na UBA. E não tem só a UBA, tem UBMAP também, para quem gosta de matemática, ciências, várias outras. Tipo, por exemplo, geografia é uma que a gente fez só uma. Foi ano passado, foi a primeira edição que a gente participou também, e teve várias medalhas também. Eu já participei da ONE, que é de energia. Eu já participei da OBA, já participei da ONC. Participei daquele Olimpíada do Oceano. Participei de todas as Olimpíadas que foram falando pra gente. Eu participei de todas. Mas eu consegui só medalha nas Olimpíadas da ONE e do Oceano e da Mobfog. Boa. Muito bem. Então, uma coisa muito interessante que o João Lucas acabou falando também, né, nessa participação aí, é do impacto no futuro acadêmico. Né? Então eu acho assim interessante o impacto que essas Olimpíadas trazem. O professor Matheus aqui, cria da UEL, veio da UEL, mas assim, pensando em outras universidades, qual o impacto no futuro acadêmico desses estudantes que eles têm as Olimpíadas assim ao alcance da mão deles? Bom, uma medalha de ouro numa Olimpíada OBF, Olimpíada de Física, a ONC, que é de Ciências, vai ter um peso muito, muito, muito grande. Você vai ter cursos de universidades como a Unicamp, a USP, que destinam vagas exclusivamente para alunos com as medalhas. Então, assim, quando tu faz uma Olimpíada, quando algum professor leva uma Olimpíada para sua escola, entenda que aquilo tem um peso grande no seu currículo. Aquilo vai te ajudar muito. E outra, tem também a questão de você lembrar do seu ensino médio. Sabe, quando você tiver 30, 35, 40 anos, você olhar as medalhas que você conquistou, você vai lembrar como que era o seu ensino médio, como que eram os seus amigos do ensino médio. E isso é muito importante. Eu e o Wagner tava conversando há uns dias atrás que na nossa época a gente não tinha essas Olimpíadas. Eu nunca fiz a OBA, eu nunca fiz Mobfog, nunca fiz o BF, nunca fiz o ONC. E eu tenho um pouco de inveja deles, deles poderem fazer a Mobfog, deles poderem fazer a OBA. Então, pra gente é muito importante levar e ajudá-los a fazer, porque a gente não teve essa oportunidade. Então, acho que toda Olimpíada ela tem um impacto, toda Olimpíada ela agrega no seu currículo. A gente teve aluna no ano passado terminando o ano com 11 medalhas, terminando o ensino médio com 15 medalhas no total. E é robusto. Não precisou, conseguiu as vagas pelo vestibular. Muito provavelmente por quê? Porque a preparação para Olimpíadas preparou justamente para o vestibular. Mas se precisasse, se quisesse ter usado, poderia ter usado essas medalhas. Sim, então esses estudantes, né, caso da Luísa, né, esses estudantes que eles se preparam tanto e não são só, nós estamos aqui representando uma gama de professores, né, que incentivam muito essas Olimpíadas. Então, nós temos a professora Cristiane, nós temos o professor Matheus, professor Fogari, entre outros professores no colégio que incentivam e correm atrás dos alunos. Ei, vamos lá, vamos fazer a Olimpíada. Se inscreve para a Olimpíada. Ou se não, vai ter a Olimpíada, quem quer participar? Eles mesmos, esses professores, fazem a inscrição desses estudantes e chamam o dia da prova. Você vai fazer a prova, faz a prova, passou de fase, ganhou medalha, corre atrás dos certificados para entregar, né, para esses alunos terem o certificado, corre atrás das medalhas, a premiação em tal lugar, ou se não você passou por uma segunda fase, tem que ir para tal lugar, corre atrás de arrecadação, financiamento, patrocínio, para com que esses estudantes consigam participar das outras etapas das Olimpíadas. E eu acho que isso para o futuro acadêmico, né, nós temos alunos aí que passaram em biomedicina, que passaram em engenharia química, em vários tipos de engenharia, direito, software, né? Tudo mais. E não é somente por causa dos certificados científicos das Olimpíadas, mas pela preparação para essas Olimpíadas, porque nós estamos trabalhando um conteúdo de física, de geografia, e dentro da sala de aula, nós estamos pensando já em como esse conteúdo pode ajudar nessa Olimpíada,
mas também como esse conteúdo da Olimpíada vai poder ajudar esse aluno num vestibular, vai poder ajudar esse aluno na vida dele. Então, eu acho que dentro do colégio nós trabalhamos muito com relação ao projeto de vida também, e isso tem a ver com as Olimpíadas do Conhecimento. Muitos alunos, a partir do momento que começaram a fazer essas Olimpíadas, que se encontraram e falaram assim, poxa, eu acho que é essa profissão que eu quero, eu acho que é esse caminho que eu quero seguir e tudo mais. Mas aí a galera que tá olhando de casa, né, tá olhando aqui, geralzão aqui talvez, né, fala bem assim, poxa, tem um monte de coisa em cima da mesa, a mesa tá ali cheio de pedaço de PVC com cola, tá com bico aqui, né, tem uns negócios ali que parece troféu, tem umas medalhas. O que é isso? Deve estar se perguntando, o que é isso? Então, nós também viemos aqui hoje apresentar um pouquinho da nossa experiência, né? Porque não adianta nada você ir para Mobfog também. Lógico, tem a experiência de participar, só que nós, enquanto competidores, né? Nós vamos participar para trazer troféus e trazer medalhas, né? E aí nós trouxemos o João e a Lívia justamente porque eles são medalhistas da jornada de foguetes. Então, por isso que nós trouxemos eles aqui para contar um pouquinho sobre a experiência e também falar um pouco sobre essas premiações aqui. Então, ou o João ou a Lívia, que quiser falar um pouquinho sobre como foi a experiência de participar aí da jornada de foguetes no Rio de Janeiro, quiser falar um pouquinho, pode ir à vontade. Quando eu tava no 7º ano, eu acho, eu tinha participado só da Mobfog, né, na fase municipal, que é os lançamentos. E daí no 8º ano eu não tinha mais feito foguete, nada, porque acho que alguns professores não tinham falado. No 9º ano, aí eu fui pra Copa Paulista, em Sorocaba, que foi minha primeira oportunidade, assim, fora do município, com o foguete. E em São Paulo, o ensino fundamental e o ensino médio eram duas equipes diferentes. Então, o nosso foguete do fundamental era bem, assim, menos... Tipo, o foguete do ensino médio era bem mais evoluído do que o nosso, porque a gente não tinha tanto conhecimento, assim, porque não tinha experiências fora de açaí. O João foi com a do fundamental, eu fui com o pessoal do médio, né? O pessoal do médio que foi comigo me abandonou, saiu do colégio, se formou, né? Fiquei sozinho lá. Mas eu vou tentar contar um pouquinho pra vocês. Esse aqui é o nosso troféu da Copa Paulista, beleza? Que a gente conseguiu a medalha de ouro lá na Copa Paulista também. Aqui tem todas as minhas medalhas, desde o Rio de 22, né? Como eu falei, é legal você olhar pra trás e ver todas essas medalhas. Aqui tem a da Copa Paulista também, né? Que ela faz parzinho com esse troféu. Esse é o parzinho. Né? Então, assim, a gente foi pra Copa Paulista, a gente tinha ido pro Rio 2022. Resultados bons por uma primeira vez, mas podia melhorar bastante. O foguete, que nem o João falou, bem pouco evoluído. Cometemos muitos erros mesmo no Rio, no passado, né? Em 2022, que é esse troféuzinho aqui, tá? Troféu de vice-campeão. E aí a gente tem o convite pra Copa Paulista, que foi isso que o João falou. A gente tem o convite pra Copa Paulista e a gente tenta dar uma evoluída no foguete, né? E a nossa evoluída, a gente faz um foguete bem, bem robusto. E aí, acho que é melhor a Lívia falar de como que era o foguete. Vai lá. O foguete, primeiro, a gente fazia com garrafa PET, normal, não era retornável ainda. Bom, as aletas é uma situação meio assim. Antes a gente fazia com pasta polyonder e, tipo assim, ficava bem assim. Agora a gente faz com cano PVC pranchado, que daí ele fica bem mais resistente, corta o vento melhor, né? Daí dá uma aerodinâmica mais foguete mais longe e não ficar meio torto, assim. Essa evolução que a gente teve foi graças a ideia que teve de juntar as duas equipes, que foi no Rio foi o Rio do ano passado, que a gente foi para o Rio de Janeiro. O ano passado aí a gente começou a trabalhar junto. Aí o ensino médio foi ensinando a gente a fazer foguetes melhores, fomos evoluindo junto e conseguimos a medalha de ouro no Rio de Janeiro. Uma outra coisa que a gente evoluiu foi com o bico. Antes a gente usava a garrafa PET e lá em Sorocaba a gente usou tipo umas pastas, umas cartolinas pra fazer o bico. Tipo, você vê a situação. Daí o ensino, como o João Lucas tinha falado, o ensino médio veio, ajudou a gente. Daí a gente primeiro, antes de vir esse modelo 3D, a gente usava massa Durepox. Daí a gente ficava lixando, ficava bem bonitinho. Daí veio o professor, o novo bico.
o bico 3D, que daí ele dá uma aerodinâmica muito melhor. A gente consegue ver aqui no bico 3D também, né? Ele é, além da aerodinâmica, né? Ele foi calculado também, o tamanho. Houve todo um estudo da parte da física, todo um estudo da aerodinâmica, tamanho, peso, tamanho das aletas, né? Se a gente for pegar a comparação lá das primeiras aletas feitas com PVC, isso sem contar as poliondas, para as outras, até chegar nas últimas aqui que foram usados no evento do Rio de Janeiro, que nós conseguimos medalhas de ouro, vale ressaltar. Houve muita mudança, muita alteração, muito trabalho, muito estudo, né? Isso dos estudantes, do professor. Eu entrei ano passado já trabalhando também, tentando melhorar aqui, trabalhando com software em cima de tudo isso, um estudo, uma matemática, para a gente chegar e conquistar o troféu de campeão, né? Aqui nós trouxemos um de cada para representar, né? Mas esse de campeão aqui, que nós fomos com 6 equipes ano passado, 3 do ensino médio, 3 do fundamental, e nós conseguimos 6 medalhas de ouro. Dessas 6 medalhas de ouro, 4 lançamentos estão entre os 10 melhores do Brasil. Então nós temos os 3 do médio entre os 10 melhores do Brasil e 1 do fundamental entre os 10 melhores do Brasil. Eu acho que é interessante para a gente mostrar que é um trabalho. E lógico, a gente não saiu daqui, o primeiro já foi lá e conquistou os melhores lançamentos, mas foi um trabalho de estudo, trabalhando com física, trabalhando com geografia também, porque a gente começou a entender que a pressão atmosférica, a altitude, o relevo, o clima, porque a gente sai daqui com lançamentos excelentes, sim, próximos do recorde brasileiro. Chega lá, esses lançamentos não alcançam uma distância tão grande. Opa, o que está influenciando? Tem toda uma geografia por trás disso, tem toda uma física por trás disso. Eles vão trabalhar também, o ensino médio trabalha com bicarbonato de sódio e vinagre. Tem um processo químico em relação a isso. Então não é só chegar e falar bem assim, poxa, peguei uma garrafa PET, peguei e mandei imprimir um bico, cortei um PVC e aí produzi um foguete. Não. Tem todo um processo, tem uma aula, a gente consegue trabalhar isso nas disciplinas de eletiva, né? O professor Matheus falou muito bem, ele tem eletiva no médio, de Olimpíadas do Conhecimento. Eu, esse ano, resolvi entrar também com uma eletiva no fundamental, também de Olimpíadas do Conhecimento, para a gente trabalhar em parceria. Eu acho que é isso que é interessante do colégio, é ter essa parceria entre os professores, professor da matemática, professor de história, professor de geografia, de biologia e tudo mais, se unir e fazer essa parceria para, poxa, eu posso trabalhar foguete e eu posso trabalhar uma questão histórica lá da Guerra Fria, eu posso utilizar os foguetes de garrafa PET para fazer com que o aluno se interesse mais pelo conteúdo. O João falou, né? O grande salto da equipe do fundamental foi quando a gente falou, não, vamos fundar uma equipe só, vamos passando conhecimento para cá, conhecimento para lá. Vocês irem primeiro ajudou a gente aí depois, que a gente entendeu como que o bico 3D funcionava, a gente não tinha testado muito o bico 3D, então vocês foram meio cobaia pra gente. A gente usou vocês, falou, ó, fizemos o bico 3D, que acho que eu apareci com esse bico 3D no dia que vocês foram viajar, não foi assim? Foi no dia que vocês foram viajar, eu arrumei esse bico aqui, não sei de onde eu arrumei, cheguei lá, falei, ó, levem o bico, vocês testaram, deu certo, então falou, beleza, o bico funcionou, legal, vamos tentar com a gente. Essa troca de conhecimento, ela é muito importante. Você que tá tentando copiar a gente, não adianta copiar, fazer igual, não vai funcionar. O bico, ele é feito especificamente para aquele tamanho de aleta, para aquele peso de aleta. Então tudo isso dá muito trabalho de fazer. Se fosse tão fácil, na primeira ida a gente teria voltado com a medalha de ouro. Não foi. Foi necessário algumas competições, algumas idas, alguns lançamentos, alguns banhos de vinagre. Algumas explosões também, né? Algumas explosões. Fizeram ouvidos sangrarem, mas foi necessário todo um processo para que isso aconteça. Então, é necessário primeiro que a escola inteira se mobilize, que a direção e a parte pedagógica apoiem os professores, porque também não adianta eu chegar, ou o Wagner chegar com um projeto super legal e não ter apoio. Então, para o projeto funcionar, as pessoas precisam apoiar a gente. E eu sempre falo, não adianta a gente falar uma coisa legal, a gente levar um projeto legal se eles não escutam. Então, os grandes responsáveis são eles. Porque se a gente pode falar, se eles não escutar, não adianta nada.
E é até por isso que nós estamos aqui hoje, né? Nós trouxemos 2 estudantes que realmente se interessam. Nós temos outros também. Eu acho que, assim, a sala aqui do podcast teria que ser muito maior se fosse trazer todos os estudantes que se interessam então, em participar desses projetos. Nós estamos, ainda bem, em um colégio que apoia as nossas iniciativas, mesmo que malucas às vezes. Fala bem assim, poxa vida, os caras loucos lá vai inventar um foguete que, né, de bicarbonato, de propelente sólido também, que nós temos a ideia aí de lançar alguns foguetes com combustível realmente de foguete, né, de propelente sólido. Então a gente vai trabalhar com isso. Poxa, a diretora Leda lá, né, chega e fala bem assim, pô, vamos ver, acho que dá certo, né? Não põe fogo na escola. Só não põe fogo, é a dica, né? Não ponhando fogo na escola e nem ferindo nenhum dos nossos alunos, né? Põe fogo na escola. Isso, então a gente acaba tendo essa liberdade poética de trabalhar os nossos conteúdos de uma forma que os alunos interajam, coloquem a mão na massa, façam projetos e esses projetos eles dão retorno também. Então, além do foguete, nós temos premiações de agrinho, tanto em redação quanto em robótica. Então, e isso é por quê? Porque faz com que os alunos participem dos projetos na mão na massa. Não é chegar e falar bem assim, você é obrigado a fazer. Não, tem essas Olimpíadas, tem essas competições e vocês querem participar, né? O João e a Lívia estão aqui, que eles participam porque eles gostam de participar, realmente se interessam por aquilo e participam. E veem um futuro com relação a tudo isso. E aí nós trouxemos também, falando dessas experiências, dessas competições, nós trouxemos algumas imagens e alguns vídeos que nós vamos passando aqui para vocês observarem aí e vamos comentando sobre elas, né? Da onde que foi, como foi essas competições. Aí o Matheus e a Leda, junto com os estudantes. Isso é a premiação do pessoal do médio no passado. São as medalhas de ouro. Isso é esse troféu. A premiação da Copa Paulista, também com medalha de ouro. Isso é a nossa preparação para o lançamento lá no Rio de Janeiro, né? A gente trouxe a base para vocês terem uma ideia. Deixa eu pegar ela aqui. Essa base é um pouquinho diferente, né? Foram estudos e estudos. Se a gente for pegar a primeira base também, né, Matheus? Complicado, a gente foi aprendendo, né? Uma base simples e tudo mais. Até chegar nessa base aqui do nosso antigo e sempre líder de equipe, né? O Pedro Sítio. Então, que foi estudando junto com a gente, tem todo um cálculo, né? Angulação de 45 graus, não pode ser muito grande o cano e tudo mais. Chegar nesse tamanho aí, que aguente a pressão também que a garrafa emite, que algumas bases, a gente viu até nas competições de algumas bases explodirem. Essa não tem, porque aonde a pressão aumenta aqui, nós utilizamos metal. O Matheus, quiser falar mais alguma coisa? Aqui foi um processo, que nem eu falei, o mesmo processo do bico, o mesmo processo da letra, é um processo longo. Isso bem longo. A gente foi entendendo o quanto essa pressão ela é destrutível e ela machuca a gente. Tá? Por exemplo, hoje a gente cola as aletas com queijo. Araldite. Por quê? É uma cola que ela não... Por exemplo, o Super Bond, se o foguete inchar demais por conta da pressão, ele acaba rompendo a ligação. A araldite, ela expande junto com a garrafa. Como que a gente aprendeu isso? Por meio de testes, experiências. Às vezes a gente ia sair uma aleta porque quebrou a junção do Super Bond. A Copa Paulista foi um grande aprendizado pra gente. A gente conseguiu a medalha de ouro, mas a gente percebeu lá e começou a estralar, começou a sair a aleta do nada. A gente percebeu que isso aqui era muito grande. O foguete estável, fica bonito, ele viaja reto, mas ele viaja lento. Então a gente precisou mudar. Então, toda a competição que a gente vai é sempre um aprendizado. Essa base, eu já entendo ela como um modelo definitivo. Pro jeito que a gente lança hoje, por tudo que a gente tem acontecendo no país, não tem como a gente melhorar muito ela e mudar muito. Acredito que seja esse o modelo. Aquilo que o João falou sempre é importante. As duas equipes trabalhando junto, as duas bases são iguais. Né? Para o lançamento do médio e do fundamental, você faz um ajuste, você tira esse manômetro daqui a gente tira pro fundamental e acopla a bomba. Porque o pessoal do fundamental encaixou o foguete aqui, travou com o gatilho, o foguete tem água. Tu coloca uma bomba, enche a bomba e pressuriza o foguete. Ponto. Então eu não posso ter esse manômetro aqui. A gente do médio já é um pouquinho mais complexo, é o que os meninos estão montando ali, ó.
vão fazendo a vedação, tudo, né? Você pode ver que tem vinagre, você pode ver que tem bicarbonato. A gente enche o foguete com bicarbonato e vinagre e faz um processo de misturar os dois. A partir do momento que você mistura o bicarbonato com o vinagre, você tem a liberação de gás carbônico. Então, o gás que no fundamental a gente coloca manualmente uma bomba de pneu de bicicleta, aqui a gente coloca via reação química. Aqui é muito mais controlado, né? No fundamental é muito mais controlado, você coloca a pressão bem mais tranquilo. No médio as coisas às vezes saem do controle, por isso que a gente falou dos banhos de vinagre e tudo. Foguete pressurizado, foguete encaixado, foguete sem vedação, faz o que, João? Puxa. E o gatilho aqui. O gatilho, o foguete vai embora. Beleza? Essa é a nossa base. De novo, as duas bases são iguais, médio e fundamental igual. A gente tem isso como nosso modelo padrão, nosso modelo definitivo. É o que vocês estão vendo ali na vedação. Claro, né? Tem alguns segredinhos. Como faz essa vedação para o foguete não vazar? Como que é feito esse? Como que coloca o bicarbonato? Como coloca o vinagre? Aí como é que faz, Wagner? Aí só vindo estudar com a gente, né? Aí teria que vir estudar com a gente e conhecer um pouquinho mais esse processo, até porque a gente não vai entregar o ouro assim fácil para futuros, né? Foi muito difícil para chegar nisso. Foi muito difícil, né? Foram aí anos, já podemos contar anos de estudos, né? Nós estamos indo Eu tô indo pro 2º ano, trabalhando com foguete em parceria com o Matheus, mas o Matheus já tá aí desde 2022, né? Trabalhando com foguetes, então são anos de estudo e trabalhando nesse projeto. E a gente pode ver, ali tá usando um estilo de vedação. Com as experiências nossas de competição, nós já vimos um outro estilo de vedação um pouquinho melhor, que provavelmente nós vamos utilizar. Lógico, nós não vamos falar o segredo aqui, também seria entregar o ouro. Mas assim, eu vi o Matheus falando do Araldite, né, pra colar as aletas. E a Lívia teve uma experiência no primeiro lançamento dela de foguete lá no Rio de Janeiro. Estava colado com bicarbonato de sódio e Super Bonder, a aleta. E aí nós colocamos muita pressão no foguete, porque ele estava empolgado, primeiro lançamento. O que aconteceu com o foguete, Lívia? Na hora que foi lançar, o foguete tava indo. Daí do nada ele começou a girar, não voou nada. Porque daí a gente foi ver depois, a aleta tinha saído, descolado. A gente acabou escutando alguns estralos lá, né? E aí a aleta tinha descolado. Por quê? Porque igual o João falou, né? O bicarbonato de sódio junto com o Super Bonder, ele fica rígido, firme, né? Ele realmente é uma ótima cola. Só que assim, quando você expande ele não é maleável como o Araldite porque ele forma tipo uma borracha, né? Então ele é mais maleável e acaba resistindo melhor e segurando a aleta melhor. Então foi uma experiência aí muito boa da jornada de foguetes que trouxe pra gente, que agora a gente vai usar. Apesar de custar um pouco mais. Isso agora é um segredo que a gente contou, né? Realmente. A gente podia deixar do pessoal aí quebrar um pouco a cara com o bicarbonato e com o Super Bonder. Podia, né? Mas é uma boa. A gente é amigo também. A gente é amigo. A gente não mostrando o peso das aletas, assim, que tem todo um cálculo, né? Essa tá pesada, hein? Outra coisa também, a gente pode ir passando ali, né? Mostrando as competições. Estão vendo aí a galerinha, olha lá, representando o Açaí. A maioria ali passou nos vestibulares. Também... Todo mundo foi embora, né? Ali nós só temos o Guilherme e a Luana, que ainda está conosco esse ano, no 3º ano. Provavelmente esse ano vão passar nos cursos que eles desejam, que são 2 alunos muito dedicados. Mas o restante está seguindo os caminhos deles. De vez em quando aparecem lá no colégio para falar um pouco com a gente, conversar, mas acabou abandonando. A equipe do médio deu uma desfalcada. Agora o João e a Lívia estão indo pro médio para ajudar o professor Matheus, né? Mas assim, a equipe que existia até ano passado, dos 9 que foram medalhas de ouro, né? Conquistaram 3 medalhas de ouro ali, 3 equipes, então só 2 que ficaram. Então estão indo o João e a Lívia, que, lógico, ajudaram o fundamental muito bem, né? Conquistaram medalhas de ouro também no fundamental. Estão indo, só que é uma categoria nova para eles, né? A galera do 3º aí já tá trabalhando desde o 1º ano com essa reação química. A galera do fundamental tá indo agora. Pode... Eu acho que seria legal trazer para essa foto aqui, ó. Porque todas essas vão ser de premiação, né? Meio parecido, bem tudo igual. E essa foto é legal, aquela foto ali é o nosso foguete. É o nosso foguete do Rio, no primeiro lançamento. A gente ainda tava usando essa letra um pouquinho maior. Mas vocês vieram fazer o podcast e não trouxeram nenhum foguete. O que aconteceu, Wagner? Eu destruí todos os foguetes. Assim, no caso, os foguetes, eles resistem a
exatamente um lançamento. E às vezes nem esse lançamento, porque às vezes ele explode antes de ser lançado. É igual foguete de verdade, né, galera? Se vocês forem ver aí, acompanhar, a NASA também tiveram foguetes que eles lançaram e nem lançaram. Ele explodiu antes do lançamento. Acontece com a gente. Imagina, se a NASA, que está lá desde a década de 40, 50, pesquisando, imagina a gente que começou ontem praticamente. E que tem muito mais capacidade que a gente. Com certeza. Tá na nossa mão a capacidade aqui. Né? Se até o Elon Musk, né, conseguiu explodir um foguete. Imagina nós, né? Então aí, nós estamos ali na foto, né? Com essa imagem aí do nosso modelo e ex-chefe de equipe, o grande Pedro Sítio, segurando o foguete. Lá atrás o Matheus desfilando lá, né? No Rio de Janeiro, em Barra do Piraí. Aliás, um abraço, Canali. Canali, logo aqui em Açaí, né? Porque nós temos novidades, talvez. Que gancho que você deu agora. Você viu? Pareceu um podcast profissional, né? O Igão e o mítico do Podpah, cuidado, hein? Pareceu. Então, por quê? É lógico que a gente não quer parar por aí e só ir na competição dos outros, né, Matheus? Claro. Eu acho que, assim, nós temos ótimos atletas na modalidade do foguete, grandes intelectuais aí que são nossos estudantes. E aí, com relação ao futuro, tem algum pensamento para futuras competições aí? Bom, 2024 planeja ser um ano bem movimentado pra gente. Eles publicaram a organização de 5 copas ao longo do ano. Essas 5 copas, uma em cada região. A gente planejava, se fosse perto ali em São Paulo, talvez ir do Sudoeste, mas acabou ficando longe, que vai ser em Minas, né, que é meio complicado. E a do Sul, que é onde a gente tá, vai ser em Joinville. Então a gente tá buscando aí, lembra que eu falei do financiamento, dos patrocinadores? Estamos buscando aí ver o que a gente consegue para tentar ir para Joinville, para essa Copa Sul. Claro, vamos com uma única intenção e com ela voltaremos, que é a medalha de ouro, não podemos voltar com outra medalha. E aí a gente tem a pretensão de, nesse primeiro semestre, além de lançar na Mobflog, como todo mundo precisa fazer a prova da UBA, os dois já sabem que vão ter que fazer, não vai ter jeito, a gente tem a ideia de fazer a nossa própria competição, né? Aí eu acho que o Wagner pode explicar um pouquinho melhor. E aí a ideia, né, em conversa aí com o Matheus, né, em conversa com a Leda, em conversa com o secretário da Ciência, Tecnologia e Inovação do município também, nós pensamos em bolar uma competição que provavelmente seria a Copa Açaí ou Copa Açaiense de Foguete, e que essa Copa também possa expandir e, lógico, a Copa Açaí de Foguetes que nós estamos idealizando já é uma Copa para fazer uma chamada para os municípios vizinhos participarem e para outros municípios do Paraná. E logo, já que não tem, né, a gente é meio visionário, assim, a gente acaba pensando meio grande, né? Já que não tem, por que não? Açaí tem um potencial muito grande para receber eventos e eventos de qualidade, ainda mais pela questão do Vale do Sol. Ser um centro de inovação, Açaí realmente, e por que não pensar numa Copa Paranaense de Foguetes? Por que não? E aí, em conversa, lógico, com o cara da OBA. O Canali. Até tem uma fotinha com ele. Que era eu. Ah, não é. Não é eu? Não. É o Canali. É o Canali. Tá bom. Um dia eu chego lá. Então aquele cara lá, que tá com o primeiro ali que tá com uma jaqueta azul, grande professor da UFRJ, Federal do Rio de Janeiro, professor Canali, muito inteligente, fala muito bem. E em conversa com ele, talvez a gente consiga trazer pelo menos quiçá, a grande Copa Açaí de Foguetes, que irá ficar conhecida aí no Brasil inteiro, né? Esperamos que sim, né? Eu acho que é muito interessante a gente falar sobre isso. Ali tem um pouquinho sobre a qualidade dos foguetes que ficam depois do lançamento, ó. Esse foi o lançamento que a gente conseguiu ficar no segundo lugar geral, né, da temporada do Brasil. Dá pra ver o que acontece com o foguete, né? Primeiro que a garrafa a gente não consegue reutilizar pra lançar de novo, mas a garrafa tá inteira. Ela parece estar inteira, né? Mas como a gente coloca uma pressão muito alta, não sei qual foi o máximo do fundamental, mas no médio a gente chega a 230 PSI, 230 libras. Nós conseguimos 180, 160, 180 aproximadamente. A nossa é um pouco mais agressiva. 230, 220 PSI, que é muita coisa, gente. É muita coisa mesmo. Então, assim, pressurizou uma vez, despressurizou, a garrafa não serve mais pra nada. A garrafa de retornável, que ela é uma garrafa bem mais rígida, bem mais dura, depois que pressuriza, você aperta ela fica papel. E ali é o bico 3D, né? O que acontece com isso.
E pensando que, quando eu falo que são dois malucos, realmente são, a recomendação é no máximo 150 PSI, estourando mesmo essa garrafa 150 PSI, e nós chegamos a 230 aproximadamente. Essa é uma das primeiras aí, ó. Que é isso? Um primeiro foguete. Esse é o primeiro foguete que a gente foi pro Rio, que foi comigo. A gente foi pro Rio em 2022, né, que é esse troféuzinho aqui. Eu falei que era um foguete bem rudimentar. Dá pra ver que a gente não sabia muito o que a gente tava fazendo, não, né? A gente colocou 3 aletas, uma aleta bem grande. Essa aleta, ela é feita com forro de PVC. Forro de casa. Forro de PVC que a gente cortou com uma faca quente, tudo torto. A gente colou, dá pra ver que parece uma solda, mas é com bicarbonato e Super Bonder. O bico era pra ter sido nesse formato. Você vê que talvez a gente errou um pouco no formato. Foi aprendizado, né? A gente aprendeu muito, demorou muito disso para aquele foguete que o Pedro estava segurando, por alguns anos ali de trabalho, mas a gente chegou. Aqui, aquela última foto ali, nós temos a galera do Fundamental, tá aí o João, a Lívia também, o restante da galera, eu, a professora Cris, e na jornada de foguetes, né, do Fundamental, fechando o ano de competições do Fundamental, nós fomos, eu já tô ali com a camiseta do Agrinho, já tínhamos ganhado o Agrinho também na robótica, muito bom também. E aí fechamos o ano e aquela foto na Raia 10. Que é o nosso foguete já na última versão dele. Isso. Com o brinco 3D, com a cola de araldite, com a base que eu mostrei, com a aleta feita em PVC chapado. Acho que essa foi a última versão do nosso foguete que a gente veio desenvolvendo. Agora, eu estou trabalhando em segredo, ninguém sabe o que eu estou fazendo. Prometi para eles que segunda ou terça a gente revela o conceito novo, do foguete novo. Eu estou fazendo um, o Pedro, nosso capitão do ano passado, está fazendo um também. Ele não consegue parar de fazer foguete. Não. Então terça-feira a gente vai mostrar para eles o nosso conceito novo. O Pedro vai mostrar o dele, eu vou mostrar o meu. A gente escolher qual caminho a gente vai tomar para o ano de 2024. Vai ser um foguete bem diferente, mas acho que com tudo que a gente aprendeu, acho que é uma decisão, vai ser uma decisão acertada. Tá na hora de mudar. Acho que esse cumpriu o papel dele. Trouxe as medalhas que era necessário. Para dar o próximo passo, precisa desse foguete novo. E o próximo passo, não tem um próximo passo a não ser o recorde. E para conseguir o recorde, a gente vai ter que mudar um pouquinho. E esperamos estar tomando a decisão certa, né? Acho que estamos sim. Isso, e eu acho que assim, nós já conseguimos medalhas de ouro, medalhas de prata, medalhas de bronze também. Eu acho que assim, a ambição é sempre estar melhorando. E é uma ambição justa, Claro. né? Nós trabalhamos para isso, nós estudamos para isso também. Eu acho que chegar esse ano e visionar, ver o recorde ali, trabalhar em cima dele, buscar ele também. E, lógico, já trabalhamos com ar pressurizado, já trabalhamos com bicarbonato de sódio e vinagre. Por que não? O recorde do Fundamental a gente bateu em teste, não bateu? Em teste, sim. O teste a gente já bateu o Sim. recorde. Então, assim, pode parecer que esses caras estão muito loucos. Não, esse recorde do Fundamental já foi batido. A gente já bateu ele algumas vezes. Lá em Amoreira, né? Lá em Amoreira. A gente bateu um pouquinho tempo antes deles viajarem. Mas como o Wagner falou, chega lá no Rio, as coisas saem do controle um pouquinho, nervosismo muita tudo gente mais. vendo, o pessoal, a primeira vez que tá indo, fica nervoso, o professor fica nervoso, Então, o do Fundamental já foi batido. O do médio foi batido 4 vezes, e aí teve um querido amigo que colocou o recorde lá longe pra gente agora. A gente tava ali 420, e aí teve um queridão que colocou o recorde em 490. Agora a gente vai ter que correr um pouquinho atrás, estamos um pouquinho longe. Daí vem o motivo de criar um design novo pra poder tirar essa diferença. E achei que tem uns vídeos, se tiver como passar, e dá pro pessoal entender mais ou menos como que é esse lançamento. Isso é bem rápido, né? Não dá pra ver muita coisa, né? Isso em câmera lenta, né? Em câmera lenta já não dá pra ver muita coisa, que ele sai muito rápido. Muito da base, rápido. né? Assim, esses são alguns testes bem iniciais que nós fizemos no centro de eventos. O centro de eventos já ficou pequeno para os nossos lançamentos. Os nossos lançamentos hoje, atualmente, eles não são menos que 300 metros. Por isso a Moreira, né? Por isso a gente acabou usando a Moreira. Agora nós, em conversa com o Igor, nós estamos visualizando um lugar aqui em Açaí mesmo para fazer a competição Copa Açaiense de foguete e também para fazer os nossos testes e conseguir manter o foguete mais longe, lançar ele cada vez mais longe, né? Então a gente consegue ver ali alguns lançamentos com uma base diferente.
também fez parte do estudo. Aquela base ali é a base que a gente foi pra Sorocaba, ela tinha um trilho, uma base... Esse modelo de base, que eu falei que era o modelo definitivo, já é o nosso 5º modelo de base. Então... Ele é o definitivo por enquanto, né? A gente vai... ninguém esperava que ele fosse que o rapaz lá fosse lançar 490, né? Então às vezes a gente tem que mudar as coisas. Né? A gente fala que é o definitivo, mas... Trabalhar também com relação ao foguete de propelente sólido, e nós estamos estudando um pouquinho sobre isso, estudando aviônica, né, robótica em relação a isso, porque é um foguete mais difícil, e tem a parte química do professor Matheus, do propelente sólido, que não é fácil, e ele é meio instável, mas o propelente é meio instável. Esse ali usa 10 gramas? Parece 22 gramas, né, de propelente sólido. Parece inofensivo, né? Parece inofensivo, mas ele já chega bem longe. Ele chega a 600. A gente tá falando de um foguete de garrafa PET com pressão de 200 PSI e tal, 400 metros. Aí você olha esse negócio pequenininho, você fala, pô, isso aí vai a 20. Não, isso aí chega a 600, 700 metros. É muito longe. E aí, lógico que nós buscamos, acho que deve ter até uma imagem aí mais pra frente do foguete. É um foguete que foi utilizado por competições e nós estamos estudando para fazer um parecido, mas chegar pelo menos próximo de um foguete de competição de propelente sólido, 3 km de altitude. Então assim, ele sai numa velocidade tão alta que é a mesma velocidade que ele sobe, quando termina ele desce. Então tem que ter um sistema de recuperação, aí uma aviônica, para abrir um paraquedas, para minimizar, né? Ele, lógico, mesmo com paraquedas, ele desce rápido, mas pelo menos minimiza a velocidade e você consegue ver aonde ele está caindo. Porque se ele sobe e vai descer sem paraquedas, você não consegue ver. E aí é perigoso, né? Então a gente está trabalhando num sistema de recuperação, estudando, né, um sistema de recuperação, para quem sabe um dia chegar aí a construir um parecido com esse foguete também. Deixando bem claro que hoje a gente lança na distância horizontal, né? Então você lança, média distância horizontal, deixa o nosso foguete. A gente quer... A Mobfog tem também do propelente sólido em distância horizontal, mas a gente quer entrar nas competições de nível universitário, né, em parceria com o pessoal da UFPR de Jandaia. Conversamos com o professor Padilha já. O Padilha também quer fazer isso. E aí, em vez de ser no horizontal, vai ser para 5. Cada categoria tem uma distância alvo. Então, por exemplo, a gente começaria na distância alvo de 500 metros. E aí pontua mais quem chegar mais perto do 500 metros, não quem for mais alto. Então, o 499, ele pontuou muito mais que o 1000. Por quê? Porque ele chegou mais perto da distância alta. Então a gente planeja fazer isso. Não sei se para esse ano, a gente tem muita coisa para fazer, mas o principal objetivo que a gente vai atacar agora, nesse mês, é a Copa Sul em Joinville. Esse é o nosso primeiro objetivo. O primeiro objetivo foi fazer o pessoal aceitar o conceito novo do foguete, provar para eles que eu não sou maluco, e pra gente poder ir com esse conceito novo pra Copa Sul. E aí, pra quem tá nos assistindo aí pelas redes sociais, pela TV Vale do Sol também, fica o convite. Quem tá em casa, né? Eu sou estudante, mas eu estudo em outro colégio, mas eu queria conhecer esses projetos, ver como que é. Então fica o convite. O colégio, ele está aberto, de portas abertas. Para os pais também que querem matricular seus filhos, que vão sair do 5º ano ou vão sair do 9º ano e vão para lá no ensino médio, vão sair do 5º ano para o 6º. Inclusive é um dos projetos nossos de ir no 5º ano esse ano, nas escolas do município, fazer uma oficina de como é o foguete realmente no nível 2, que é o nível que eles lançam, para poder ajudar, porque eles também lançam, né? Os pequenininhos também lançam. Claro, não é um foguete muito complexo, mas acho que a gente pode ajudar com algumas dicas, porque eu já fui pro Rio 2 vezes, o Wagner foi também. Eu acho que a gente consegue, então a gente tá querendo fazer esse movimento para tentar ajudar essas escolas também a conseguir medalhas. A gente conseguiu as nossas, mas quanto mais medalha vir, melhor para a cidade. E fica o convite para quiser conhecer, fale, ou procure a gente, ou procure alguém do colégio também, e faça uma visita. Nós vamos apresentar para vocês o conceito dos foguetes, como que faz para participar. Se quiser vir estudar com a gente, terão ótimos professores, tirando nós dois aqui, ótimos professores, a gente brinca um pouco assim, mas excelentes professores que vão conseguir trabalhar não só foguete, mas outros conteúdos também com vocês, e dar risada, se divertir, que eu acho que assim, quando a gente aprende se divertindo, é muito mais fácil aprender o conteúdo, e nós estamos tendo ótimos resultados com esse trabalho do colégio. Eu vou ressaltar aqui
fugindo um pouquinho do protocolo que a gente tinha feito para seguir, mas nós tivemos, nesse último ano, mais de 40 aprovações no vestibular, tendo alunos que passaram em 3 universidades públicas diferentes. Então, assim, vale ressaltar que é um trabalho não só do professor Matheus, não só do professor Wagner, mas de todos os professores do colégio, que conseguem, por meio das Olimpíadas do Conhecimento, por meio dos trabalhos em sala de aula, por meio das práticas experimentais, por meio do tete-a-tete ali com o aluno, realmente fazer com que eles conquistem o projeto de vida deles. Eu acho que é isso. Então, tudo isso é por meio das medalhas, dos troféus e tudo mais, as viagens, né, que a gente faz, algumas viagens, é legal ressaltar isso, mas também do trabalho ali em sala de aula, do trabalho de trazer esse aluno, fazer ele refletir do quão importante esse conteúdo que ele está aprendendo ali em sala de aula é para a vida dele. Eu acho que é isso que é o legal. E alunos que chegaram lá e falaram assim, poxa, eu não sei o que eu quero fazer da vida. Hoje estarem numa faculdade de Direito, numa faculdade de Zootecnia, numa faculdade de Engenharia Química, buscando aquilo que era o sonho deles, mas eles não sabiam como colocar em prática aquele sonho. Poxa, eu gosto disso, eu gosto daquilo, mas eu não sei como que eu encaixo no meu projeto de vida. A gente trabalhando ali com as nossas disciplinas e os outros professores também, conseguir fazer com que esses alunos alcançassem os sonhos deles, certo? Bom, queria agradecer primeiramente a Secretaria de Ciência e Tecnologia do município, à Prefeitura de Açaí, ao Colégio Carrão, também na pessoa da diretora Leda e dos outros diretores, aos professores, aos estudantes que vieram aqui, né? A Lívia, o João, ao professor Matheus, aí parceiro dos projetos também. Agradecer e falar que esperamos ter outras oportunidades do Carrãocast. Então, pessoal, alguém quer falar mais alguma coisa? Não? Mandar beijo pra mãe? Mandar um beijo pra Maria Helena, né? Beijo pra Leda, tô saudade de Leda. Pessoal, então eu queria agradecer e dizer que chegamos ao fim do nosso Carrãocast, dessa jornada fascinante do conhecimento, onde nós falamos sobre Olimpíadas Científicas, falamos sobre a jornada de foguetes também, a MobFog e outros eventos que ocorrem no colégio. E fica o convite, quem sabe aí próximos episódios, logo sairão aí para vocês do nosso Carrãocast e com outros temas relevantes e interessantes para quem está nos ouvindo, nos assistindo. É isso. Tchau, tchau. Até uma próxima.